omissão inconstitucional ocorre quando existe uma norma constitucional sobre determinado assunto, mas falta uma medida que a torne efetiva. A omissão inconstitucional é o assunto de hoje do quadro Saiba Mais. Por isso a gente conversa com o professor de Direito, Mamed Said. Professor, o que é omissão normativa inconstitucional? A Constituição, como sendo a lei fundamental do país, ela consagra direitos e valores que têm que se realizar no plano prático. Aquilo que a gente chama, a Constituição tem força normativa, ou seja, as suas normas têm que ser efetivamente cumpridas. E muitas vezes ocorre a omissão ou do Poder Legislativo ou de outros poderes, porque eles não editam ato normativo que torne concreta aquela previsão do texto constitucional. Então, em face das chamadas normas constitucionais de eficácia limitada, que exigem essa regulamentação infraconstitucional, nós temos então a chamada inconstitucionalidade por omissão. Ou seja, a Constituição não está sendo cumprida porque o poder respectivo não editou aquele ato, aquela medida que torne concreta a previsão do texto da Constituição. Professor, quais instrumentos podem sanar esse problema? Nós temos duas medidas básicas, o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Quais as diferenças entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela só pode ser ajuizada por determinados legitimados que constam do texto constitucional. Nós estaríamos aí no terreno do controle concentrado, ou seja, não se discute caso concreto, não há propriamente, digamos assim, partes nessa ação de natureza constitucional que é a ADI por omissão. No que diz respeito ao mandado de injunção, não. Se trata de uma ação que quem pode ajuizar é a pessoa que está sendo prejudicada, não podendo exercer aquele direito que lhe é dado pela Constituição, exatamente por conta da omissão existente. Então é uma ação, digamos assim, que ocorre no plano concreto e, portanto, qualquer pessoa que esteja prejudicada por não poder exercer aquele direito que tem estatura constitucional, ela poderá então ajuizar o mandado de injunção. Quais tribunais que podem julgar essas ações, professor? Depende muito, no que diz respeito ao mandado de injunção, da autoridade que está incorrendo na omissão. Então, nós poderemos ter, não apenas na esfera do presidente da República, o Congresso, as mesas da Câmara e do Senado, o Tribunal de Contas da União, os tribunais superiores, o próprio Supremo. Nesses casos, o mandado de injunção tem que ser ajuizado junto ao STF. Se for outra autoridade da administração direta e indireta federal, que não esses casos de competência do Supremo, então a legitimidade vai ser do STJ. E também a legislação federal e as constituições estaduais podem estabelecer outros casos de competência. De forma que a autoridade, dependendo da autoridade coatora, é que se vai ajuizar o mandado de injunção nessa ou naquela instância judicial. Agora, quem tem legitimidade para propor o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão? No caso da ação direta, são aqueles legitimados que constam do texto constitucional, porque se trata do controle concentrado, então é o presidente da República, as mesas da Câmara e do Senado, o Conselho Federal da OAB, o Procurador-Geral da República, partido político que tem a representação no Congresso Nacional, organização sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, mesa de Assembleia Legislativa, governador de Estado, enfim, são poucos legitimados para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. No caso do mandado de injunção, não. Exatamente por nós estarmos aí no terreno, né, do controle de constitucionalidade difuso, concreto, aí a pessoa qualquer cidadão que esteja prejudicado no exercício desses direitos fundamentais que a Constituição lhe assegura.
Professor, o senhor pode dar exemplos emblemáticos de omissão normativa inconstitucional que já foram julgados pelo STF? Nós temos um exemplo bastante citado, que é a falta da lei ordinária federal que regulamenta o direito de greve no serviço público. Passados aí 26 anos da promulgação da Constituição de 88, até hoje não foi editada a lei que disciplina, porque a Constituição é muito clara ao dizer que o direito de greve do servidor público está garantido, mas ele deve ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Essa lei específica até hoje não foi editada. Então, o Supremo, apreciando a questão, decidiu que deve se aplicar a lei de greve da iniciativa privada com temperamentos, naquilo que couber, até porque quando nós falamos de serviços públicos, de necessidades inadiáveis da comunidade, realmente há peculiaridades que devem ser levadas em conta. Mas é um exemplo clássico de omissão normativa. Outro exemplo que a gente poderia dar é que a Constituição, no emblemático artigo 5º, melhor dizendo, no artigo 7º, sobre os direitos sociais, fala do salário mínimo nacionalmente unificado, que deve atender às necessidades do trabalhador e de sua família, com alimentação, saúde, transporte, moradia, lazer, etc, etc. E a lei que estabelece o salário mínimo, ela efetivamente oferece um valor que não é capaz de atender a essas necessidades do trabalhador e de sua família. Então, houve aí a compreensão de que se trata de uma inconstitucionalidade por omissão parcial. A lei existe, mas nós estamos diante de uma questão que não tem apenas natureza jurídica, mas que tem também uma dimensão econômica e social inevitável. Então, há que se apreciar a questão sob todos os prismas, entendendo que não é apenas a edição de lei que vai resolver essas questões que têm fundamentos econômicos muito profundos, que não podem ser enfrentados apenas no aspecto jurídico.